Boa noite a todos aqui presentes, nas nossas lives aqui, a nosso abrigo de luz. Vamos serenando os nossos corações e pedindo para que o nosso Mestre Jesus nos acompanhe nesta conversa de hoje, auxiliando aos nossos entendimentos. Hoje o tema é necessidade da vida social, né? Ele está no capítulo 7 do livro dos Espíritos, né? Que para quem não está tão acostumado com codificação, é um livro em que Kardec foi fazendo questões, perguntas, né, para o Espírito de Verdade. E nesse capítulo ele fez 3 questões, tirou 3 dúvidas acerca dessa necessidade da vida social. Eu vou ler ela para vocês para a gente conversar depois. A primeira é a 766, que fala: a vida social está na natureza? E ele responde: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Essa é a pergunta 767. E ele responde: sim, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Na pergunta seguinte ele pergunta: o homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou a nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? E a resposta veio: o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. E Kardec faz uma nota ao final dizendo: nenhum homem tem as faculdades completas. Pela união social, eles se completam um pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo a necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Se a gente pensar, né, no homem primitivo, eles viviam em sociedade para se proteger, né, dos animais selvagens que tinham quase tanta força quanto o homem, né, até ele aprender a construir, a lidar com o fogo e tudo mais. Então, é uma necessidade de sociabilidade já muito primitiva. E nós somos um animal social, somos gregários, né? Tanto que ele trata aqui que a sociabilidade nos é um instinto. E como Deus não nos fez perfeitos, mas ele diz perfectíveis, né? Porque a gente tem a capacidade de ser perfeito, estamos no mundo para ser perfeito, já que fomos feitos à semelhança de Deus, né? Esse é o nosso caminho. A gente precisa desse aperfeiçoamento. E ele nos deu a vida em sociedade para caminhar, né, nessa perfeição. Se a gente pensar nos nossos sentidos, na fala, na visão, no tato, no olfato, todas nos levam à vida social, para nos comunicarmos, seja pelo toque, seja pela visão, seja pela fala, seja pela audição. E a gente precisa aprimorar nossas ações, os nossos bons cuidados com os nossos próximos, sejam eles nossos afetos ou não, né? A partir, né, do desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais e morais, que isso se dá pelas trocas de experiência, de afeto, de conhecimentos. Se a gente vivesse isolado, que o Espírito da Verdade traz em um outro ponto, que ele chama de uma satisfação egoística ao isolamento, quem é que colocaria à prova a nossa paciência, a nossa caridade, a nossa humildade, enfim, os atributos aí da nossa evolução? Se a gente se afastar do convívio em sociedade, a gente não vai ter medida do nosso progresso, né? O pior, muito provavelmente a gente não vai estar cumprindo os resgates que viemos aqui nesse plano terrestre para cumprir. E isso pode nos levar a desperdiçar uma encarnação. E nós sabemos
que a fila é grande, a fila que está ali atrás para vir, né, para encarnar aqui, ela é grande. Em resumo, o isolamento e a falta do convívio social, ele vai adiar o nosso progresso e trazer o desperdício dessa encarnação. Que é só no convívio social que a gente consegue pôr em prática as lições do nosso Mestre Jesus. Fazer o bem ao próximo, é honrar pai e mãe, respeitar os seres. Quase todos eles têm a ver com o convívio. A própria caridade em si, a lei do amor, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E eu pensei da seguinte forma: para a gente desenvolver nossas habilidades intelectuais, né, de ser humano, que é ler, escrever, fazer conta de matemática, a gente vai para a escola, né? Alguém que já aprendeu tudo aquilo que a gente ainda não sabe nos ensina. Não é diferente do progresso moral. Ela é uma troca também, na qual, nesse progresso, todos nós somos tanto alunos quanto professores, à sua medida, né? Até quando a gente está aqui para importunar a vida de alguém, a gente está ensinando alguma coisa, né? Quando a gente se põe nesse papel. Até porque, assim, aqueles que mais nos colocam em dificuldade, né, especialmente emocional, são mais os que nos fazem evoluir, se estivermos abertos a isso. Cogitar numa evolução moral sozinho, eu fiquei pensando também, será que não seria acreditar que seríamos autodidatas nesse sentido, né? E não é que eu não acredite em pessoas autodidatas, mas até elas precisam do convívio social, elas não se isolam totalmente, seja para trabalhar, seja tendo família, e elas são escassas, né? Eu pelo menos, eu acho que eu só conheci uma pessoa na minha vida inteira. Em resumo, a vida em sociedade, ela impulsiona o nosso progresso. E aí, seguindo ali no Livro dos Espíritos, eu cheguei na questão 783, que ele pergunta: e quando a marcha desse progresso é lenta? E o Espírito da Verdade, ele fala: Deus suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que a transforma. Aí foi o momento que eu falei, será que estamos nesse momento de abalo físico e moral? E mais ainda, né, quando eu meio que acabei escolhendo esse tema, eu falei, nossa, necessidade de vida social versus isolamento. Parece contraditório, né? É pandemia versus progresso. Aí eu comecei a pensar muito sobre essas questões que parecem tão contraditórias. Eu só antes assim, queria fazer só uma observação, que aqui a gente não está para avaliar o isolamento de ninguém, se alguém está em isolamento ou não, se está abrindo mão ou não, mas sim para entender este momento que nos foi dado de isolamento. Porque cada qual, no seu momento, viveu bons momentos de isolamento mesmo. E aí, avaliando, né, e das experiências, pessoas que eu conheço, eu acho que a gente tem duas situações mais comuns, né? Primeiro, famílias que ficaram trancadas, né, em convívio, né, tiveram que ficar em isolamento, e pessoas que moram sozinhas, que também tiveram que viver esse isolamento. Mas tem uma coisa que me chamou ainda mais atenção. Quantas pessoas, devido a essa crise que ela é mundial, não foi aqui no nosso país, não foi no país vizinho, perderam seu sustento por conta dessa pandemia? Quantas mudanças tiveram por conta de tudo isso? É o tal do novo normal, que eu acho que eu prefiro chamar como temporariamente normal, né? Tenho certeza que muitas questões vieram para ficar, mas aos pouquinhos a gente vai voltar a vários hábitos da nossa vida. E aí, pensando nesse abalo, né, que o Espírito da Verdade fala que Deus nos suscita de tempos em tempos para que a gente possa progredir,
eu pensei de que forma a gente pode extrair o melhor dessa situação que nós estamos vivendo, né? E aí, primeiro pensando no âmbito familiar, né? Você tem famílias em que os pais estão trabalhando de forma remota dentro de casa, os filhos estão estudando de forma remota dentro de casa, né? Você pegou-se todas as atribuições de todos os lugares e colocou-se dentro do lar, que é um retiro de paz, um retiro de tranquilidade, e me parece que foi uma boa oportunidade para surgir vários conflitos, né? Para aflorar as dificuldades de convívio entre as pessoas. E são as pessoas que mais nos trazem dificuldades que mostram aquilo que a gente precisa evoluir. Mas para isso a gente tem que estar atento ao que nos incomoda e, mais do que isso, abertos à mudança, né? Então, talvez nessas relações familiares seja o momento de olhar para aquilo que nos abala, para aquilo que precisamos melhorar. Por outro lado, se pensarmos nas pessoas que estão vivendo sozinhas agora, talvez elas estejam sentindo falta do convívio social, né? E nessa questão eu me senti uma pessoalidade, porque depois que meu marido voltou a trabalhar, eu tenho me sentido sozinha. Você sai de um hábito de trabalhar com várias pessoas e se vê o dia inteiro sozinho dentro de casa, né? Faz falta. Quanto às pessoas que se sentem só, será que não é o momento de criarmos hábitos, de ter as pessoas que nos são caras mais próximas? Já que nos tiraram muitas vezes o momento de deslocamento de um lugar a outro, que muitas vezes impossibilitava da gente tomar café com um amigo querido, né? De parar porque a gente estava no trânsito, porque a gente perdia tempo no transporte. Será que a gente não consegue usar esse tempinho para fazer uma chamada de vídeo? A tecnologia, ela é enorme, né? A pandemia, me parece que ela não podia ter vindo num momento assim mais propício, pensando na necessidade de vida social. Os aniversários se tornaram virtuais, né? As pessoas se transformaram de uma forma assim muito grande. As chamadas por vídeo, elas eram normais nos meios de trabalho, nas empresas, né? Nós não tínhamos tanto hábito, né? As redes sociais até limitavam. Agora você consegue colocar 50 pessoas dentro de uma mesma live. Os estudos foram para o remoto. Quanta evolução isso trouxe! Mas será que a gente está usando essa evolução para se aproximar de quem nos faz falta? De quem nos auxilia, de quem nos ajuda, né? Há desafios? Vários. As crianças pequenas, que muitas vezes, né, os avós querem ver, elas não se fixam nessa tela. Mas é um caminho, é uma evolução, né? E eu via muito o celular como uma ferramenta que as pessoas estavam justamente isoladas do mundo. Elas estavam aqui vivendo em redes sociais, olhando a vida dos outros e muitas vezes deixando de viver as suas. E aí veio algo que tirou a capacidade das pessoas estarem postando fotos de lugares diferentes. Virou uma chuva de recordações, uma necessidade de viver o hoje, de viver o agora, né? De usarmos essa tecnologia para aquilo que nós fomos criados, que é para viver em sociedade, que é para progredirmos como seres humanos, a partir da troca de experiências com os nossos semelhantes. Então, em conclusão, eu acho que assim, a gente tem que ao máximo olhar com respeito, né? E mais do que isso, com responsabilidade para os nossos convívios sociais. Sejam no nosso ambiente de família, que muitas vezes são os que mais nos suscitam da paciência para essa evolução,
seja nos ambientes de trabalho ou qualquer ambiente, né, em que tenhamos que conviver em sociedade. E também olharmos de alguma forma do quanto nós tivermos que diminuir o ritmo e muitas vezes diminuir os gastos, né, dentro de casa. Se não podemos olhar para o nosso amigo, para o nosso irmão que perdeu o seu sustento e auxiliá-lo de alguma forma, né? Eu não consegui não pensar nisso, apesar de falar da necessidade só da vida social, mas é o nosso semelhante ao nosso irmão. Se somos todos irmãos, vivemos em sociedade, também temos responsabilidade com o nosso próximo. Então, que a gente possa utilizar da melhor forma deste novo momento, utilizar das ferramentas tecnológicas para nos aproximarmos cada vez mais e entendermos aquilo que a gente precisa melhorar e evoluir. Que a paz do Mestre esteja com todos vocês. Obrigada pela paciência. Boa noite a todos, boa noite, amados. Para quem está assistindo no Instagram, desculpa aí a retirada do foco aí, que alguém reclamou que as imagens não estavam chegando, tá? Vamos para aquele momento nosso, né? Momento de vibração gostoso. Copinho de água, quem não foi buscar, ainda dá tempo. Vou fazer uma leiturinha de uma... Um amigo meu pediu para que eu lesse essa mensagem de novo. Grande amigo meu, Ricardo. Dicas simples para dias mais leves. Aceite a vida como ela é. Aceitar o que acontece nas nossas vidas significa reconhecer que a única coisa que podemos mudar de verdade somos nós próprios. 2. Viva o presente. Não deixe a parte boa da vida para depois. 3. Relaxe. Uns minutos de puro relax e meditação vão te ajudar a desligar do mundo e se conectar com você mesmo. 4. Descomplique e desacelere. Viva o presente com calma e sem pressa de pensar no que vem a seguir. 5. Não exagere seus problemas. As dificuldades vão surgir sempre, mas tente encarar os problemas como uma forma de aprendizado. 6. Pratique a paciência. Não adianta sofrer por uma coisa que não sabemos agora como vai acontecer. 7. Dê o real valor ao dinheiro. Há partes da vida que o dinheiro jamais será capaz de preencher. 8. Seja grato. Agradeça pelas suas qualidades e conquistas e pelas pessoas que lhe fazem o bem. Simples, né? Difícil é botar em prática. Gente, deu tempo de pegar a água aí. Vamos começar nossas vibrações. Vamos nos ajeitando da melhor forma possível. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos relaxando os nossos ombros, nosso tronco. Vamos relaxando os nossos braços. Vamos esvaziando os nossos pensamentos e em tranquila serenidade,
confiante no divino amigo Jesus. Vamos nos unir em pensamento e, antes de tudo, louvemos a Deus e sejamos gratos pelo dom da vida. E nesse momento, podemos endereçar os bons pensamentos e as boas vibrações a todos, independente da distância que nos separa. Os benfeitores do plano maior captam as nossas energias por meio dos nossos pensamentos e encaminham a todos necessitados desse alimento espiritual. Vibremos por todos nós, vibremos pelos entes queridos, vibremos pelos nossos desafetos, vibremos pelos enfermos do corpo físico e da alma, vibremos pelos desencarnados, vibremos pelos desesperados, vibremos pelos aflitos e pelos esquecidos, vibremos pela humanidade, vibremos pelo equilíbrio do nosso lar, da nossa família e dos nossos relacionamentos sociais. E se for de nosso merecimento, que seja derramado nessa água, Pai, o remédio que possa aliviar os males do nosso corpo físico, mental, perispírito e espírito. Que Deus nos ampare e proteja, e que o Mestre Jesus nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos manter os nossos olhos fechados e vamos para a nossa prece de encerramento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Viva o Mestre Jesus. Podem abrir os olhos, voltem para a luz. Muito obrigado, gente. Hoje não esqueci da água. Fiquem com a luz do Mestre, que nós possamos estar aqui na próxima terça-feira, às 20h15, para podermos aproveitar mais um momento de luz, de palestra e com as nossas vibrações. Ok? Obrigado a todos.